Você já teve aquela situação que chegou, deu aquele beijo, um abraço, aquele rala e rola, e aí você fala, vai rolar sexo e começa a lembrar, acho que eu tô sem camisinha. Mas aí aquele fogo, ele toma mais conta, vai sem camisinha mesmo. O quão arriscado será que é fazer sexo sem camisinha, hein? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje vamos conversar o quão arriscado que é fazer sexo sem camisinha. Quando a gente fala em sexo, muita gente acaba lembrando das aulas de escola e uma das coisas que é muito falado é o quanto que é importante do uso da camisinha. Mas na hora do rala e rola, aquela coisa... será que é tão importante assim? Uma vez sem, outra vez sem? Gente, vamos conversar muito sério aqui. Sexo é muito gostoso, é prazeroso. Ele é feito para o nosso bem-estar, mas ele precisa ser feito com segurança. E quando a gente fala em segurança no sexo, a gente fala em camisinha. A vagina da mulher e o pênis do homem pode ter diversas bactérias, fungos e vírus. Algumas bactérias, por exemplo, fazem parte da flora vaginal e não tem problema nenhum. Elas são até boas para a proteção da flora vaginal. Mas algumas bactérias são do mal e causam infecções gravíssimas. Quando a gente fala sobre vírus, o primeiro que vem na nossa cabeça é o HIV, que é uma doença que diminui muito o seu sistema imune. Ele é sim uma doença sexualmente transmissível, apesar de que tem outras formas de transmissão, como por exemplo transfusão sanguínea, mas a gente sabe o quanto que é importante o uso da camisinha na prevenção da doença sexualmente transmissível, hoje dita infecção sexualmente transmissível do HIV. Além do HIV, também tem um outro vírus muito importante pra gente lembrar, que é a hepatite C. A hepatite C também pode ser transmitida por via sexual, além de também ser transmitida por transfusão sanguínea e acaba ocasionando uma deficiência do funcionamento do seu fígado e até uma predisposição para câncer do fígado. Isso também acontece com hepatite B. Graças a Deus, pelo menos da hepatite B, existem vacinas, então veja se você já foi vacinado pela hepatite B, que pelo menos a gente tem uma doença aí com vacina. E ainda tem outras doenças. Quando a gente fala em bactéria, a gente pensa em clamídia, gonococo, a famosa gonorreia, que também é sexualmente transmissível. Temos ainda a sífilis, e a sífilis ela também pode se apresentar desde uma sífilis com lesão, e aí dá pra gente ver que tem alguma lesão na vagina, mas às vezes não tem lesão nenhuma, por isso que é interessante sempre usar a camisinha. Ainda sobre vírus, nós temos o HPV, uma doença extremamente frequente na população. Temos vacina também do HPV, só que infelizmente nós temos mais de 100 tipos de HPV e a vacina protege contra 2 ou até 4 tipos de HPV. Existe até uma vacina que está chegando no Brasil, vamos ver quando que ela vai chegar, mas ela protege contra 9 tipos de HPV. Então ainda falta muita vacina aí pra gente conseguir uma prevenção eficaz do HPV que não seja a camisinha. E quando a gente fala de HPV também, o HPV pode ser o HPV que aumenta a chance do câncer do colo do útero, que é aquele que, principalmente os 16 e o 18, esse está na vacina, mas existem outros tipos também de alto risco que também predispõem o câncer do colo do útero, inclusive câncer de pênis. Homens também fiquem alertas aí com o HPV. E na região externa da vulva tem um outro tipo de HPV, que é o HPV dito baixo risco, mas apesar dele ser baixo risco, ele é extremamente estigmatizante, porque ele tem muitas verrugas, formando até às vezes tantas verrugas juntos que é chamado condiloma, que é uma lesão mais grandona aí do HPV. Outras lesões que também dá pra gente começar a observar na região externa é o herpes, que aí são mais vesículas, parece bolinhas de água nessa região e passa por relação sexual. E não é só por relação sexual genital com genital. Todas essas doenças que eu conversei com vocês também são transmitidas por relação sexual oral, sexo oral, tanto homem na mulher, quanto mulher no homem, mulher na mulher, homem no homem. Então, assim, tudo isso passa por sexo oral e também por sexo anal. Então, quando a gente fala em prevenção, quando a gente fala em camisinha, a gente não fala só no sexo vaginal, a gente fala em todo tipo de contato sexual. Mas doutora, como assim? Fazer sexo oral com camisinha? Isso pode? Isso é normal? É normal, gente. Eu sei que não é o mais
mais ensinado, não é o mais gostoso, mas infelizmente é a melhor prevenção que a gente tem para diminuir a infecção sexualmente transmissível no sexo oral. Então no sexo oral dá para usar a camisinha masculina e no sexo oral na mulher, geralmente a gente usa ou um papel filme, sabe aqueles de embrulhar a comida? Isso pode ser usado também como uma prevenção, ou até a própria camisinha mesmo masculina, você pode cortar ao meio e abrir. Tá? É uma gambiarra mesmo que a gente faz, porque infelizmente não existe um método específico para esse tipo de sexo, mas ele funciona como uma prevenção, como um método de barreira. E para relação sexual anal, a gente usa a camisinha masculina também, e se for algum instrumento, tipo um vibrador, algum sextoy, também use uma camisinha se você for compartilhar esse sextoy, tipo numa relação entre duas mulheres, se vai usar um vibrador, a outra vai usar um vibrador, ou é um vibrador para cada uma, ou usa a camisinha e troca a camisinha para passar para outra. E, gente, por último, por mais que a gente fale que a camisinha ela protege contra a relação sexual, também é interessante que você use camisinha diferente para cada tipo de penetração. Por exemplo, se você for fazer um sexo anal, use uma camisinha. Vai fazer o sexo vaginal? Tira aquela camisinha e coloca outra, porque senão você vai estar levando bactérias do intestino para a região vaginal e por mais que não seja aumento de infecção sexualmente transmissível, existe infecção vaginal do mesmo jeito. Gente, eu sei que deve estar uma minhoca aí na cabeça de vocês, porque quando a gente fala de uso de camisinha, é muito frequente a gente falar sobre o sexo vaginal, falar sobre o sexo oral, falar sobre o sexo anal. Isso às vezes não está muito claro e às vezes tem até uns preconceitos. Gente, é importante usar camisinha em todas as situações. Nós somos os responsáveis pela nossa saúde, então nossa saúde é em primeiro lugar. Então nada de, tá no rally rola, não tem camisinha? Tudo bem, continua no rally rola, deixa o sexo para depois, porque o sexo precisa ser com segurança. Você ficou com alguma dúvida sobre essa questão? Escreve aqui pra gente conversar. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. É novo aqui no canal? Se inscreve aqui, meu! Aperta o sininho! E me segue, nas redes sociais, sempre tem um monte de coisa legal pra gente conversar.